Boa tarde a todos os presentes, começando por agradecer por se juntarem a nós neste webinar. Depois do período longo de Covid e de começarmos a desabituarmos da parte online, a parte online também é importante para conseguirmos estar conectados com o país inteiro e podemos contar com os alunos e os colegas dos Politécnicos de Portugal que estão nesta iniciativa e neste projeto Link Me Up. Hoje este webinar é um convite aos alunos a conhecer o nosso projeto e a participar no nosso projeto, no projeto de cocriação. Vamos começar por apresentar o que é o projeto brevemente. Será a doutora Susana Rodrigues, que é coordenadora a nível nacional do projeto. Depois vamos ter o testemunho da Demla Portugal, que suporta-nos com a sua metodologia e a sua formação na pessoa de Ger Eisman. Depois vamos ter o testemunho do Paulo Almeida, da Demla Portugal, que vai falar sobre a importância da cocriação e desta iniciativa a nível nacional. Depois vamos ter os testemunhos de entidades, empresas que participaram em edições anteriores e de estudantes que participaram nos projetos de cocriação com empresas nas edições anteriores. Depois vamos ter uma sessão de debate. Esta parte dos testemunhos será moderada pela colega Sara Proença, do Instituto Politécnico de Coimbra. Mais uma vez agradeço a todos e espero que seja produtivo esta sessão de 1h30. Desde já passo a palavra à Susana Rodrigues. Então, muito obrigada, Teresa. Antes de mais, obrigada a todos que aqui se encontram presentes a partilhar este interesse por saberem um bocadinho mais sobre o projeto. Eu só quero ter a certeza que vocês estão a ver o meu ecrã. Não sei se estão, se me puderem confirmar. Então, obrigada. Então, bem-vindos mais uma vez ao Link Me Up a 1000 ideias. O Link Me Up 1000 ideias é um projeto que visa moldar o futuro, especialmente criar aqui competências para as equipas de estudantes que nos acompanham, disruptivas para a forma como se preparam melhor para o mercado de trabalho e pensar de forma criativa, dinâmica, a estimular a atitude de fazer. Este projeto em concreto, o Link Me Up 1000 ideias, envolve 13 parceiros, de norte a sul de Portugal, e são eles o Politécnico de Beja, Bragança, Castelo Branco, Cabo do Ave, Coimbra, Guarda, Leiria, Porto Alegre, Porto, Santarém, Tomar, Viana do Castelo e Viseu. E porquê é que isto é importante para vós? É importante porque significa que podem fazer parte de qualquer equipa destes politécnicos aqui que fazem parte do consórcio aqui expostos. É um projeto também financiado e por isso mesmo também permite depois, mais à frente, que vou falar de algumas possibilidades que vos permite. Então, mas o que é isto? O projeto de cocriação de inovação com metodologia Demla. É um projeto que cria inovação, que co-cria, no qual se constituem equipas multidisciplinares, estudantes de diversas áreas, com colaboradores das empresas/organizações, porque isto não são só empresas, são todas as entidades que queiram partilhar connosco, e os professores, que são facilitadores deste processo de cocriação, que vão ajudar a resolver os casos, os desafios que as entidades nos dão. As equipas são constituídas por estudantes, preferencialmente, e essa é a sua essência, de formação multidisciplinar, do Politécnico de Leiria, mas de qualquer Politécnico do consórcio, e isto é que eu acho que é a grande mais-valia, empresas, entidades, facilitadores, que são os docentes que vão estimulando e conduzem todo o processo de cocriação. Qual é o grande objetivo? É que os estudantes e as empresas, num processo de cocriação, apresentem soluções para responder aos desafios atuais e futuros das organizações. Para os estudantes é uma oportunidade única de compreender os contextos do futuro, estimular a criatividade e participar na criação do futuro empresarial, organizacional. Então, mas porquê é que eu, estudante, hei de querer participar no projeto Link Me Up?
Porque o projeto Link Me Up é uma oportunidade de networking. Como vocês já viram, vocês podem participar em qualquer caso do Politécnico que aqui se apresenta. É uma experiência de vida profissional, porque estimula a criatividade, estimula a capacidade de trabalhar em grupo, de comunicar, de ouvir os outros, e tem as portas abertas com esta entidade parceira com quem nós iremos trabalhar. Depois é uma oportunidade não só interdisciplinar, mas também multicultural, porque nós temos nas nossas equipas muitas vezes estudantes internacionais e têm um certificado de participação que podem adicionar ao vosso currículo. Mas porque o projeto é financiado, há um outro conjunto de possibilidades. Primeiro, volto a repetir, é uma oportunidade única para participar em qualquer caso dos 13 politécnicos que fazem parte deste consórcio. É uma oportunidade para trabalhar com empresas e estudantes internacionais, tem o certificado de participação e, tendo sucesso e cumprindo um conjunto de critérios, obtém uma bolsa no valor de 440 euros. E estes critérios são, em primeiro lugar, obterem com sucesso uma avaliação positiva à sua participação no processo de cocriação de inovação, terem uma idade compreendida entre os 18 e os 40 anos, terem uma residência fiscal, e isso significa terem um número contribuinte português, não oferirem qualquer rendimento durante o período do qual decorre o processo de cocriação de inovação. E o que é que outros estímulos há para vos incentivarem à participação neste projeto? Durante este processo, que dura mais ou menos 8 a 10 semanas, tem ainda oportunidade de serem estimulados com ferramentas, e quem ganhar o concurso a nível regional tem uma oportunidade de ter uma experiência internacional para partilhar o conhecimento e absorver o conhecimento de cocriação, os estudantes e facilitadores. Há também quem estiver a trabalhar com casos internacionais, a possibilidade de fazer visitas a essa empresa internacional para absorver não só a compreensão dessa estrutura organizativa, mas também para ter a oportunidade de falar com especialistas e visitar centros de investigação que vão permitindo maturar e delinear aquilo que serão as futuras sugestões, e o projeto suporta isto. Quem, a nível regional, for selecionado, tem a possibilidade de participar num concurso a nível nacional com a possibilidade de ganhar prémios pecuniários. O primeiro prémio são 5.000 euros, o segundo prémio são 3.000 euros e o terceiro são 1.500 a distribuir pela equipa. Além disso, e em cada instituto politécnico, há ainda a possibilidade de fazerem um pedido de acreditação e verem a vossa UC ou acreditada, ou ainda, se não acreditada, obterem um suplemento ao diploma. Para as empresas, porque é que isto é importante? Ou seja, porque é que as empresas querem trabalhar convosco, jovens, pessoas cheias de ideias, que são não só os nossos presentes consumidores, mas também, e quem toma decisão no seu processo de compra, mas também os futuros colaboradores das empresas. Para a empresa também é importante ter um momento de reflexão, a ter uma equipa multidisciplinar de jovens que lhes entende a compreender melhor o futuro. E os desafios que têm e as possíveis soluções que têm para esses desafios. Este projeto, como a professora Teresa disse logo no início, utiliza uma metodologia DEMLA, e a DEMLA tem uma rede global, a DEMLA Global, onde tem uma experiência de colaboração com mais de 419 universidades em 61 países, tendo os logos que aqui estão a representação das empresas com quem eles têm ganho esta experiência de cocriação e quem nos apoia neste processo. Então, quais são as fases que nós temos? Nós temos essencialmente 4 fases. Temos a primeira, que é o kick-off, que vai acontecer no dia 13 de março, que consubstancia-se no arranque do projeto, onde a equipa se conhece, porque estas reuniões que vão acontecer e que já vou explicar mais à frente são online, e neste kick-off a equipa conhece, a equipa define um conjunto de tarefas a fazer e também é partilhada informação pela entidade parceira para que nos permita compreender melhor todo o contexto do desafio. São também utilizadas algumas ferramentas para permitir mapear esse desafio. Na fase seguinte, eu debruço um bocadinho mais, com maior profundidade na compreensão do problema, faço as visitas
às empresas, recolho informação, identifico os stakeholders, faço perguntas pertinentes, defino o método de recolha dessa informação para me permitir ter uma compreensão mais profunda sobre o que é o problema e aquilo que poderão ser as suas possíveis soluções. Na fase seguinte, eu já vou maturando aquilo que podem ser as possíveis soluções e faço visitas a centros de investigação, contratos especialistas que me permitem validar se aquilo que eu estou a pensar que é possível como solução é efetivamente possível. E depois o projeto termina com uma apresentação em inglês, que é a língua do projeto na apresentação final, um pitch, onde apresentam as soluções e também com a entrega de um resultado. Portanto, estas são as 4 fases. Conhecermos, nós, a entidade e o problema em si, a compreensão mais profunda desse fenómeno, depois visitas a centros de investigação e trazer especialistas para validar aquilo que nós consideramos que poderão ser as possíveis soluções e, por fim, partilhar as soluções que nós chegamos. Então, como é que isto funciona? Vocês que estão aí desse lado a ouvir-me, como é que eu me posso inscrever? Como é que funciona? Bom, nós contactamos as empresas e muitas das empresas ou entidades contactaram-nos também a nós e nós construímos um texto ao qual chamam de desafios, casos. Esses desafios, casos, estão colocados numa plataforma, no linkmeup.pt, e os estudantes candidatam-se à participação em um caso, mostrando a sua motivação para o mesmo, e depois será a equipa de facilitadores que irá fazer essa seleção, garantindo para o efeito a multidisciplinaridade no caso. Em primeiro lugar, deve garantir 1 ou 2 estudantes da área core, da área principal do problema, e depois áreas que podem suportar o desenvolvimento das melhores soluções possíveis, sejam elas de informática, de marketing, sociologia, dependendo do problema em si. E há de haver sempre alguém que está fora do âmbito do projeto, que é o chamado Joker. E o Joker vai fazer aquelas perguntas importantes que são: por que é que vocês estão a fazer isto desta maneira? E faz-nos refletir. Com isto, chegamos a um processo onde nos é permitido chegar a algumas conclusões. É importante dizer que nós não fazemos protótipos, neste período de tempo será impossível, não reparamos máquinas, não fazemos logos, mas em conjunto pensamos estrategicamente naquilo que poderá ser a solução para o desafio que a entidade nos coloca. As equipas são constituídas por 6 estudantes de diferentes áreas multidisciplinares, 1 ou 2 pessoas da organização, 1 ou 2 facilitadores, e uma vez por semana os estudantes reúnem com a equipa, que pode demorar 1 a 1 hora e meia. Os estudantes têm ainda que reunir depois sozinhos para analisar a informação recolhida e cumprindo estas 4 etapas: o arranjo do projeto, a compreensão do contexto do problema, identificação e maturação das possíveis soluções e apresentação oral das possíveis soluções para os desafios. Ao longo de 10 semanas, recolhe-se informação, questiona-se, volta-se a repensar sobre a mesma, discutem-se vários caminhos e apresenta-se então no pitch a solução final, seguida também da apresentação do relatório. São fornecidos ao longo deste processo algumas ferramentas de design thinking. Como disse anteriormente, é importante conhecer o fenómeno e para isso são estimuladas visitas às empresas ou às entidades que participam connosco, centros de investigação, e convidam-se ainda especialistas para validar as nossas soluções. O que se estimula é o desenvolvimento de trabalho autónomo, que é importante para se conseguir chegar a um bom porto. E os casos? O que é que são os casos, os tais desafios? São problemas reais que as empresas e organizações colocam e para os quais nós, em equipa, vamos procurar uma proposta de solução, tendo em vista uma orientação estratégica futura. Então, onde é que estão estes casos? Estes casos estão no portal cocreationportugal.com, mas se clicarem por isso simplesmente linkmeup.pt vão lá ter. Dentro destes casos, os casos estão organizados em 5 temas: Healing the Planet, Future of Work, Human Beings in the Modern World, By Type Our Future, Value Creators of Tomorrow. Basta clicar aqui num destes temas que têm depois acesso aos vários casos. Podem escolher o Politécnico que querem trabalhar
ou pura e simplesmente podem escolher os casos que lhes interessa mais e inscreverem-se. Quando é que começa? Começa no dia 13 de março e termina na semana de 22 de maio. Pode haver aqui, dependendo do Politécnico, alguns ajustamentos relativamente a este calendário, mas será o kick-off, seguramente será 13 e 14 de março, ou durante esta semana, e o término será também durante a semana de 22 de maio. As inscrições estão abertas até 5 de março. A inscrição na plataforma é www.linkmeup.pt. Na semana seguinte haverá a seleção das equipas para os casos. Se escreverem neste processo alguma informação extra de motivacional que permita a quem está a fazer a seleção perceber que é a pessoa certa para trabalhar sobre aquele caso, por favor, digam-no. E na semana de 13 de março iniciará o kick-off com a equipa. Para qualquer contacto, poderão contactar qualquer politécnico que faz parte do consórcio. No caso de Leiria, será este o contacto, e se mandarem também para mim, mas quiserem outro qualquer politécnico do consórcio, eu depois reencaminharei o e-mail para o colega coordenador desse politécnico. E muito obrigada pela vossa atenção. Agora espero que isto tenha sido interessante, que tenha sido estimulante a pensar como é que vocês podem fazer parte de uma equipa que resolve problemas reais, e conto convosco nas vossas inscrições do projeto. Obrigada. Muito obrigada, Susana, pela tua excelente explicação do que é o projeto e porque é que os estudantes se devem juntar a nós nesta jornada. Dava de seguida a palavra ao Géry, que é representante da DEMLA Internacional. Acho que deixámos de ouvir a professora Teresa. Estas coisas acontecem sempre quando não devem. Pronto. Ia dar a palavra ao Géry, que é o representante da DEMLA Internacional, que nos vai falar de cocriação e da metodologia DEMLA e porque é que a cocriação é importante. Thank you. I will also. So you the slide. Let me see. Can you see the slides and am I audible? Perfect. Thank you. Thank you for inviting me to share a few words about co-creation. Well, first of all, my name is Jere, and I work as creative director at Demola Global. I've been working in Demola over 10 years. My responsibilities have been from designing our process, what kind of tools, methods, and workshops our facilitators are using. Some years ago, I was responsible on our China markets and strategy, and at the moment responsible on our facilitator training programs. Maybe a few words also about Demola before we go into co-creation and why does that matter. Behind this Link Me Up program, we are working with Demola methodology. Demola was established 2008. It was Nokia's initiative back in the days when they needed a new kind of tool to engage their own employees, to engage their customers, to engage their regional stakeholders, to think about future, to think about new ideas. And Demola co-creation methodology was established. Since 2008, we have been facilitating over 6,000 co-creation teams, local teams in Shanghai, local teams all around in Portugal, local teams in Finland, Mexico, Namibia, but also globally distributed online teams, especially during the COVID season. And as Susanna already explained about this
certain benefits or aspects of a project, one thing I would like to highlight in this is that our intention is to provide meaningful project topics for our global student community. Finding that topic that you feel relevant for yourself, joining in 5-member, 6-member interdisciplinary teams, and working with our experts throughout these 8 weeks, 10 weeks process with certain local events. The process is combination of design thinking methodologies, foresight, system thinking, and so on. And our experts are there to run certain workshops, certain meetings for your team to get the most out of the experience. Our team members are owning all the rights to the results that they create during these projects, and they will be also granted certificates and credit points out of this. Then the question is that why co-creation and why are we interested in that, and especially why today? As we all know, the pace of change is increasing all the time, and the world is more complex than ever before. We can interpret the same phenomena, the same signals from totally different perspectives. If we take a look on how the current generation of decision makers in local governments or in companies, how they are seeing the same phenomena, they are interpreting it totally differently than our generation that is studying at the universities today. Today's problems are not solved by traditional problem-solving skills and methodologies, but we need methodologies and processes that enable co-creation, which is typically defined as innovation processes that engage customers, engage stakeholders, engage customers in the design process, involving them in ideation, involving them in making decisions and improving products and so. In our context, co-creation refers to the process that we take project partner company representatives, local decision makers, NGO representatives to work with our interdisciplinary student teams in forms of 8-week projects. And I think typically in co-creation, there is always the question about diversity. And it's also in this project that there is diversity. Diversity when it comes to disciplines. People are coming from different study fields. Diversity when it comes to generations. There is company representatives, there is students. Diversity when it comes to cultural backgrounds or religion. In all of this diversity, enabling different perspectives, enabling the discussion on and debates as well. So co-creation is something where group of people, creative community is creating something new. And our role is to enable this, create safe environments where people can be a bit crazy, where there can be creativity, where people can be curious, asking a lot of questions and working together in order to create something new. Then the question that we get asked in Demola quite often, that why do you work with university students? And
there's a lot of research done that people are on their most creative when we are on a mid-20s. And as on the right-hand side on this slide, there is the figure showing that when do people typically do their first patent. And as we can see that there is a spike around 25 or something like this, that people are doing their first patent when they're on 25. And of course, these days when digital products are here, it's easier to also create those patents, and so the number of patents is increasing, but still it's showing that the age is the same. Another research showing us that currently the Z generation, that is the student generation also, they are influencing a lot on the purchases of households globally are making. And so there is already, it might be direct or it might be indirect impact on the purchases. But the fact is also that that Z generation talents who are studying at the moment in polytechnics, in science universities, in technology universities, they are the future employees of our customer companies. They are the future employees of those regional governments. They are the employees, they are the customers, they are the stakeholder representatives. And in order to prepare to the future, our organizations need to understand the perspectives of this generation that is coming and becoming those leaders. There are lots of co-creation models and project work courses in all of the universities and applied sciences around the world. Why to work with us in this program is we are using our cumulative database. So around 500 new contributions are made every week for the database. Those might be solution ideas, those might be change descriptions, feature signals, feature states, you name it, that are coming from Japan, from Portugal, from Finland, from our global teams. And adding the transparency for our global teams, we facilitators curate this content and provide this for our next teams to use, so that no team needs to start from an empty table, but they know what our community already knows on this topic. So this has been an amazing journey since we started to collect this cumulative knowledge base and started to utilize it with our teams and customers globally. That shall be my 10 minutes today with you. Thank you for inviting me. And my recommendations for all is who is interested on testing your skills, building capacity when it comes to curiosity and creativity. This is a good environment, good framework to test that out and also get new friends and get connected. Thank you. Thank you very much, Jerry, for your excellent presentation. In the end, the attendants can ask you questions in English or in Portuguese. We can help translating. And thank you very much. So we're going further. Vamos continuar com o João Almeida,
que representa a Daimler Portugal e que vai falar do processo de cocriação, a experiência de Portugal. João, estás aí? Então, boa tarde. Olá, Teresa. Hi, Eric. Nice to see you. Então, muito boa tarde. Obrigado, Teresa. Então, eu venho aqui na qualidade de formador deste projeto Link Me Up e falar um pouquinho sobre a experiência que nós, neste projeto e também aqui no Politécnico de Bragança, temos tido com estes projetos de cocriação e dar-vos um testemunho, digamos, complementar àquilo que já foi falado pelos meus colegas anteriormente. Então, já se falou aqui no que é exatamente a cocriação. Eu arranjei aqui uma definição um pouquinho, não diria alternativa, mas sintética, digamos assim. Então, a cocriação podemos pensar como sendo uma atitude ou processo estratégico que consiste na incorporação de agentes externos a uma entidade, uma empresa, uma organização, para dentro dos seus próprios processos internos, com o objetivo de fomentar a inovação. Desta forma, possibilita-se a diferenciação da sua marca, dos seus produtos, do seu mercado, não é? E a aproximação também com os seus agentes, podem ser os clientes, podem ser outros stakeholders, e portanto essa que é a cocriação, é criar em conjunto. Aqui na minha palestra o que eu vou falar é apenas do impacto transformador que tem sido esta experiência de cocriação, que é uma abordagem recente nos últimos anos em Portugal. Aqui em Bragança fazemos mais ou menos desde 2016 e em particular que com este projeto Link Me Up passou para ser uma experiência já ao nível nacional de forma mais consistente, com esta metodologia. Então, no que nós temos percebido desde o início e até agora, e agora mais ainda, portanto, temos consolidado esse conhecimento, digamos, a ação transformadora desta abordagem de cocriação para os estudantes que participam nas equipas, nos trabalhos, não é? Nos desafios, para os docentes facilitadores que trabalham com essas equipas. Em consequência, a transformação desses docentes vai também ter impacto nos estudantes que eles têm, nas unidades curriculares que lecionam, fora deste contexto. A transformação para as instituições de ensino superior do Sistema Nacional Politécnico, onde é mais evidente este processo de cocriação. E, obviamente, no tecido empresarial e social das regiões que estão sob a influência destas instituições de ensino superior. Tendo em consideração que é um programa nacional e que abrange praticamente o território nacional, exceto o Algarve, de facto é um impacto muito significativo no nosso território. Ora bom, no caso dos estudantes, e aqui não venho fazer muito um certo marketing que é fácil, não é? Para tentar convencer-vos a participar. Não, é de facto aquilo que temos observado digamos, é consistente. Todas as edições trazem para à tona precisamente este resultado desta transformação. Em primeiro lugar, dada a natureza do trabalho, vocês se participarem vão ver que de facto trata-se de um processo de aprendizagem extremamente ativo. O papel está totalmente centrado na equipa dos estudantes, na equipa multidisciplinar que envolve o próprio estudante e também as empresas que estão, no fundo, a trabalhar neste aspecto de cocriação com a equipa de estudantes. É necessário, por isso, que haja um trabalho em equipa. E nós, quando falamos nesta questão do trabalho em equipa, muitas vezes associamos, sim, eu já fiz trabalhos de grupo, etc. Não, é muito para lá disso. É uma equipa como um todo. E reparem que o processo de seleção que a minha colega Susana falou, faz com que eles sejam equipas multidisciplinares e até multiculturais.
E isso significa que fazer com que uma equipa trabalhe de facto de forma eficaz para o mesmo sítio, para o mesmo sentido, com, digamos, as capacidades máximas, é uma questão muito, muito relevante. Não é assim tão simples que o trabalho de equipa seja natural, que apareça. Não é propriamente como um trabalho de grupo, em que normalmente o todo resulta da soma das partes. Aqui, o todo é muito superior à soma das partes. Digamos, este tipo de abordagem faz com que os estudantes ganhem muitas competências naquilo que se chama o trabalho em equipa. Um outro aspecto em que se nota bem a transformação dos estudantes é nas suas capacidades de iniciativa e de autonomia. Tipicamente, um estudante que se envolve nestes projetos, no final do processo, tem uma confiança nele próprio, tem uma capacidade de iniciativa muito, muito, muito diferente da que tinha originalmente. Mesmo que originalmente já fosse uma pessoa com iniciativa e autónoma. Atenção, há aqui um efeito catalisador, exponenciador destas capacidades, destas competências. A comunicação, penso que será muito óbvia. Nós, de facto, vão perceber que o tempo de duração do projeto não é muito grande e isso deve ser aproveitado em vosso proveito, obrigando inclusivamente a que as pessoas mudem muito as suas capacidades de comunicação. Tipicamente, as nossas capacidades de comunicação devem e serão certamente desenvolvidas com estes processos, porque nós temos um tempo limite muito curto, não é? São 8, 10 semanas, para comunicarmos uma ideia que seja, digamos, vendável, digamos assim, que seja aceite por quem está a ouvir-nos, não é? Como nós queremos inovação, obviamente, a inovação implica ser uma coisa nova, não é? E nós não sabemos se essas coisas novas de facto trazem algum benefício. Então, estas capacidades de pensamento crítico são cruciais. São muito interessantes vermos nos estudantes como o seu pensamento crítico, a sua capacidade de pensamento crítico fica completamente alterada para melhor, atenção, após a passagem nesta experiência. E, como eu disse também, pela questão do tempo e pela questão de tomar decisões, a capacidade de tomar decisões é muito treinada aqui. Nós, de facto, temos visto que a responsabilização dos estudantes e a decisão que eles tomam, não individualmente, mas como equipa, tem sido impressionante com este projeto. O Ieri falou na questão da criatividade. Obviamente, para podermos inovar temos de ter criatividade. Não confundam aqui a criatividade com a parte artística, com a criatividade artística. A criatividade aqui é nas soluções, nas abordagens, na percepção de novas ideias que poderão vir a ser significativas no futuro. Isso digamos, é uma dos expoentes que é aqui treinado e muito durante o processo de cocriação. Claro que eu penso que os desafios já estarão a ser lançados e já deverão ter uma ideia relativamente concreta sobre o que é que são e de certeza que percebem que são problemas complexos. Portanto, há um problema complexo que é precisamente aquele que é lançado como desafio, muitas vezes nem sequer está totalmente delimitado, nós nem percebemos bem até onde é que é o alcance desse problema. Portanto, saber delimitar bem os problemas vai ser um desafio para as equipas, não é? Dentro do processo vão acontecer muitas coisas que vocês terão que resolver naquele momento, não é? Para poderem avançar. E isso é, digamos, no final vão ter uma percepção de que, de facto, a vossa capacidade para a resolução de problemas complexos tem uma outra consciência sobre isso, não é? Vocês vão ter uma consciência maior sobre que tipo de decisões, como podem abordar, etc, etc. Claro que terá importância a criatividade e as outras coisas que estão aqui também, mas, de facto, tudo isto acumula-se muito nesta capacidade de resolução de problemas complexos. Uma das coisas que se vê no nosso ensino, às vezes, e lança-se muito, enfim, há muitos artigos que vêm mesmo na comunicação social,
que vêm à tona, e fala-se muito da questão da motivação dos alunos desmotivados, enfim, desistem, etc. Reparem que a experiência que vocês vão ter aqui, se candidatarem, se participarem e se envolverem, vão perceber que resiliência e motivação intrínseca vão ser muito naturais no vosso trabalho. Porquê? Porque vocês é que detêm o rumo dos trabalhos. A equipa e os estudantes, no contexto da equipa, é que decidem para que lado é que fazem o seu trabalho, para que lado é que evoluem as suas ideias, e que têm que as validar, obviamente, mas de facto há aqui uma motivação intrínseca que resulta de terem vocês o domínio total do processo. E bom, para alguns de vocês, questões de liderança, será muito interessante perceberem que desenvolvem, até têm se calhar já essas capacidades inatas, e a questão da influência social. Muitos dos desafios, já devem ter visto com certeza, quer nos vossos politécnicos, quer no consórcio nacional, são de impacto social. E quando nós nos atrevemos a envolvermos-nos num processo em que estamos a tentar arranjar soluções que tenham um impacto social, nós passamos a ter essa influência social. E muitas outras características que, de certeza absoluta, eventualmente no final, ou mais daqui a pouco, alguns de vocês vão testemunhar que sentiram, são de facto ações transformadoras. Temos visto ao longo de todas as edições, destes anos todos, em que trabalhamos nestes projetos de cocriação, que há um antes e há um depois. E de facto o próprio processo é extremamente transformador para os estudantes. Para os facilitadores, não sei muito bem, enfim, qual é a ideia até agora que têm tido esta formação já desde janeiro, mas está muito longe. Se vocês por acaso têm a ideia que atuam como um papel passivo, estão totalmente enganados. Aliás, a Susana já referiu precisamente isso, não é? São uns agentes muito importantes no parte do processo, não que determinem como é que esse processo avança, para que lado, mas vocês são um pouco os responsáveis para que o processo ande, no sentido em que tem que fazer esta gestão de expectativas da equipa, e aqui também a gestão de expectativas com as entidades parceiras. Portanto, esta parte é uma parte extremamente delicada, porque podemos ter muito altas ou muito baixas expectativas, e cabe-vos a vocês, de alguma forma, caminhar nesta gestão de expectativas para que eles se sintam sempre motivados a continuar a trabalhar. Além de que, enfim, terão que fazer, são responsáveis pelas tarefas e pela implementação das tarefas e fazer todo o processo ao longo das 8, 10 semanas, não é? A questão da promoção do trabalho em equipa, da vossa comunicação com os estudantes, que também são estudantes normalmente fora da área da vossa expertise, não é? E então a comunicação é fundamental. Aqui a comunicação, eu junto um pouco a comunicação com as entidades parceiras, também é uma comunicação diferente. Portanto, obriga-nos a nós, como facilitadores, também a evoluir neste conceito de comunicação. Somos bastante responsáveis pela promoção do pensamento crítico. A Susana falou, quando fazemos estas questões, de pensem nas consequências das vossas ideias, pensem como é que isso pode, do outro lado, ser aceito ou não, etc, etc. Portanto, nós promovemos, de facto, esta cultura de pensamento crítico, promovemos também um pouco esta responsabilidade da tomada da decisão como equipa, não é? Fazemos esta gestão da ansiedade digamos, promovemos enfim, a capacidade e fazemos um pouco acreditar que os estudantes têm a capacidade, e têm, de facto, para a resolução destes problemas concretos. Tudo isto junto faz com que haja um aumento da motivação intrínseca do docente. Porquê? Do docente facilitador. Porquê? Porque vê o seu impacto, de facto, numa equipa que está agora a conhecer-se, não é? No início do processo eles não se conhecem, e de repente no final
têm algo significativo, algo muito relevante para apresentar. E isto, como docente, é, digamos, no fundo, uma parte daquilo que nós sentimos que é a nossa missão, é fazer com que do lado dos estudantes, ganhem conhecimento, ganhem competências, não é? E este processo é impressionante como consegue, de facto, fazer essa diferença, não é? Portanto, a maneira como este processo está desenhado é fantástico, porque permite-nos a nós ter esse retorno, não é? Que é extremamente importante. Do lado das entidades externas e das instituições de ensino superior. Bom, penso que aqui é mais óbvio, obviamente que aumenta-se as parcerias entre as instituições e as entidades externas, isto já desde o início é visível, não é? Os números foram aqui apresentados, já são impressionantes. Há um impacto claro, real, no tecido socioeconómico das áreas das influências, isto é óbvio. Há muitos casos, muitas entidades que querem voltar a participar neste programa porque sentiram, de facto, o impacto positivo dessa participação e, portanto, é natural que queiram mais, queiram aprender mais e queiram continuar com esta colaboração, e isso tudo, não é? Obviamente, faz com que, no fundo, nós estamos a preparar as nossas instituições, os institutos politécnicos do Sistema Nacional, para dar uma resposta mais efetiva, mais eficaz àquilo que é a missão deles, não é? Perante a sociedade, que é formar pessoas com competências e de valor para a sociedade e para o futuro, não é? E, portanto, eu iria terminar com uma ação que é atrevam-se a transformar o futuro, a participar neste projeto que é espetacular e no final venham contar como é que foi a transformação que este projeto fez em vocês. Portanto, muito obrigado, é esta a minha colaboração. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, João Almeida, pela excelente apresentação e pela excelente motivação à participação nos processos de cocriação. Sem mais demora, vou dar a palavra à Sara Proença, do Politécnico de Coimbra, que vai fazer a moderação da segunda parte deste webinar, onde vamos começar por ter 3 testemunhos de empresas que participaram neste projeto Link Me Up e depois vamos ter o testemunho dos alunos que também participaram neste webinar em sessões anteriores. Muito obrigada, João. Muito boa tarde a todos, obrigada Teresa, é um gosto estar aqui neste papel de moderadora, sou a coordenadora do projeto Link Me Up no Politécnico de Coimbra e aceitando aqui o repto que o João Paulo nos deixou, vamos exatamente ouvir os testemunhos daqueles que já se atreveram a participar nos processos de cocriação de inovação. E, portanto, nós vamos ter aqui, por um lado, o testemunho de alguns parceiros organizacionais que nas edições anteriores já integraram equipas de cocriação de inovação e numa fase posterior vamos ter a perspectiva dos estudantes que também integraram esses projetos. Irei então passar desde já a palavra à primeira representante das entidades organizacionais, creio que estará connosco, Ana Ramos, técnica de qualidade, ambiente e segurança da empresa Canas Engenharia e Construções S.A. Não sei se está online. Estou sim. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde obrigada a todos pela disponibilidade e queríamos então ouvi-la naquilo que é o seu testemunho quanto à experiência de participação neste projeto. Boa tarde a todos, desde já quero agradecer a oportunidade de termos participado neste projeto, bem como a oportunidade de partilhar neste fórum a experiência que a Canas teve enquanto entidade parceira. Eu sou técnica de qualidade, ambiente e segurança na empresa Canas, mas tive o privilégio de anteriormente já ter participado também neste projeto enquanto estudante. Participei logo na primeira edição e a experiência foi fantástica e imensamente gratificante para mim enquanto estudante, mas também enquanto profissional, visto que tive contacto com metodologias de trabalho que inclusive comecei a aplicar no meu dia-a-dia, no trabalho que faço. Eu vivi esta experiência com tanto entusiasmo que acabei por contagiar as pessoas que trabalhavam comigo e
Por isso, quando propus que a empresa participasse enquanto entidade parceira, lançando um desafio, a resposta da administração foi imediata e positiva. Só para contextualizar, para quem não conhece e muito resumidamente, a Canas é uma empresa de construção com 42 anos de existência, sendo que é atualmente a maior empresa de construção civil do distrito de Coimbra. Como core business, a Canas faz construção e manutenção de infraestruturas elétricas. Somos um dos principais adjudicatários da E-Redes, nomeadamente na região de Leiria, Caldas da Rainha e até Sobral com Tagrace. Como sabem, o ramo da construção é historicamente um ramo muito fechado à inovação, ou seja, se pensarmos em toda a evolução que existiu nos últimos 10, 20 anos em termos de indústria e de serviços, e se a compararmos para a construção, vemos que os métodos construtivos pouco se alteraram. Isto dever-se-á a inúmeros fatores, que eu não sei, não os estudei, mas um deles creio que tem muito a ver com a baixa escolaridade inerente aos recursos humanos. Há esta ideia de que o trabalho é duro e tem de ser duro, e até se faz muita analogia de que quem não quer estudar vai trabalhar para as obras, não é? Há sempre este preconceito do ramo da construção. Então, o principal desafio que lançámos aqui aos estudantes era como poderíamos valorizar esta profissão, a profissão de eletricista, por forma a que os técnicos se sintam mais reconhecidos na sociedade e que esta profissão se torne mais atraente para as gerações futuras. Esta atividade é muito dependente de mão de obra muito especializada, nomeadamente no ramo da eletricidade. E caso não façamos nada no presente, corremos o risco de um dia, no futuro, a luz desligar-se e não termos ninguém para ligar novamente. E nós estamos completamente dependentes da energia elétrica. Aliás, não estaríamos aqui todos se não houvesse energia elétrica a chegar às nossas casas, aos nossos escritórios. Então, nós tínhamos a noção de que era um desafio gigantesco, para o qual a empresa não tinha nenhuma resposta. Estávamos de mente aberta para perceber o que os outros olhos, que não tivessem estes vícios ou estes preconceitos internos do ramo, o que é que esses outros olhos viam. As expectativas, apesar de serem altas, fomos tentando gerir, visto que pensávamos que já se tinha feito tudo o que se podia fazer neste sentido. Mas chegámos ao final do processo e o resultado final superou em muito as nossas expectativas iniciais. Primeiro porque ouvimos este grupo de estudantes que nos visitaram, que estudaram o nosso problema, interiorizaram, conseguiram absorver e entender completamente o nosso problema. Isso era um dos objetivos do projeto e foi totalmente conseguido. Depois ouvimos-lhes falar dos eletricistas, dos nossos colegas, de uma forma que até a nós nos surpreendeu. Tiveram a sensibilidade para perceber a importância destes profissionais no nosso dia-a-dia e valorizaram-nos de uma forma que, confesso, ficámos todos emocionados. Portanto, se um dos desafios era esta valorização da profissão, conseguimos, ainda que a um nível micro, confinado a este grupo de estudantes e as pessoas com quem eles contactaram, mas conseguimos que esta profissão fosse devidamente valorizada. Impacto este, claro que pretendemos que seja ampliado na nossa sociedade e a equipa apresentou-nos algumas soluções para fazermos a nossa parte. Mas não foi só isto, porque neste projeto os estudantes apresentaram-nos outras soluções que são, sem dúvida, mais ajustadas às novas gerações, que fugiram aqui deste estigma da construção de que é tudo feito sempre da mesma forma. Foram soluções simples, com ferramentas que até já usamos diariamente, mas não as aplicamos da forma que eles sugeriram. Só como um breve exemplo, a empresa já utilizava drones para fazer fotografias das obras concluídas, para fazer estudos de percurso das linhas, mas os estudantes sugeriram que utilizássemos os mesmos drones para evitar tanto trabalho em altura, para evitar que os nossos colegas tivessem que subir tanto a postos. Podiam, através de uma câmara instalada num drone, os profissionais com mais idade, que já não conseguem, por questões físicas, subir a um poste, acompanhar os técnicos mais jovens na execução do trabalho, para os orientar e alertar para algumas situações técnicas que só com a experiência se adquirem. Ou seja, é uma ferramenta que nós já tínhamos na empresa, está ao nosso alcance, mas nunca foi pensada desta forma. E isto acho que foi o boom que nos veio abrir os olhos para outras soluções.
Pronto, estas soluções então foram apresentadas à administração da empresa por um representante dos estudantes, e todas as soluções foram bem aceitas. Obviamente, com a consciência de que precisam de ser aprofundadas, precisa de haver uma análise de todos os prós e contras, de todas as questões internas e externas que possam advir daí. Mas o que nos trouxeram foi mesmo uma visão fora da caixa. E pessoalmente, trabalhando no ramo da construção há tantos anos, ouvindo tantas vezes aquela frase, isso sempre se fez assim, não há nada a fazer, tem de ser assim, fiquei muito surpreendida, agradavelmente surpreendida pela abertura que senti da empresa. Tendo inclusive a reunião chegado ao fim e o administrador perguntou, então e agora, acabamos aqui, não há mais nada, como é que podemos continuar a trabalhar nisto? Portanto, a vontade de parceria com o ensino é grande, o que também nos leva a pensar porque é que não existe há mais tempo, não é? Porque é que não há uma real integração entre as empresas e os politécnicos. Da parte das empresas, pelo menos na construção, sei que não há ninguém dedicado a trabalhar nestas aproximações e daí a Canas, mesmo com 42 anos de existência, apenas tem colaborado com o ensino no acolhimento de estagiários, o que é muito pouco. É importante, claro, mas também sentimos que os estagiários chegam à empresa com muito pouco conhecimento da realidade das empresas. Por isso, julgamos que é urgente aproximar estas instituições. Sei que a Canas está aberta a essa possibilidade e espero sinceramente que consigamos manter esta ligação ao ensino no futuro. Sentimos que o tempo utilizado neste projeto foi tempo ganho, mas que soube a pouco. Queremos mais, queremos fazer crescer esta parceria, até porque os vossos estudantes são os nossos futuros trabalhadores, são os nossos futuros clientes, são o nosso futuro, e este tipo de projetos permitem que eles façam parte ativa da construção do futuro deles, do nosso futuro. Portanto, é esta a minha experiência e o nosso muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Ficamos muito satisfeitos por perceber que a participação no projeto gerou um impacto positivo nos diferentes stakeholders envolvidos e registamos com muito agrado essa posição de querer estreitar relações com a rede politécnica. Esperamos estar à altura desse desafio e dar então seguimento aqui a este trabalho colaborativo. Sim, muito obrigada. Iria então avançar para o segundo testemunho. Peço que tentem cumprir os 5 minutos que estavam previstos no programa. Temos connosco a Rita Martins, do Serviço de Urgência Geral do Centro Hospitalar de Leiria. Rita, bem-vinda, muito obrigada pela disponibilidade. Por favor, partilhe connosco a sua experiência. Olá, boa tarde a todos. Desde já antes da Rita, se me permites, a Patrícia Pereira, que vai intervir a seguir, está à espera que lhe deem permissão para entrar. Eu não sei quem está a administrar a sessão, portanto, agradecia, por favor. Obrigado. É a Teresa, ela irá seguramente fazê-la entrar. Desculpe, Rita. Não tem mal nenhum. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Agradeço a quem convidou para dar o meu testemunho sobre o Link Me Up e esta participação do Centro Hospitalar de Leiria com o Link Me Up, mas quero agradecer sobretudo ao Politécnico de Leiria, na pessoa da professora Carla Freire, por nos ter desafiado a nós, ao hospital, não é? E à Comissão de Humanização a que eu pertenço, em particular, por nos ter desafiado para participarmos neste projeto, porque no fundo eu acho que nós somos quem está a ganhar mais com isto. Não sei se eu tive a especial sorte de ter calhado com uma equipa fantástica de alunos com imensas ideias, com uma visão muito acutilante sobre aquilo que se passa no hospital e o que é necessário para as pessoas no hospital. Não sei se foi essa sorte, se é o projeto em si que o projeto Link Me Up, que funciona de uma maneira muito bem estratificada e corre sempre tudo, não sei se foi assim com todos os projetos, mas pelo menos com este foi. É muito bom receber caras novas no hospital que veem as coisas de uma maneira um bocadinho diferente. Eu trabalho aqui há 18 anos e por isso a minha visão sobre o hospital e o funcionamento das coisas é um bocadinho já viciado, e com o projeto, com estes desafios semanais, puseram-me a pensar nas coisas de outra maneira,
puseram-me a pensar, puseram-me a ver as coisas de um lado que eu já não conseguia ver há muito tempo. Isto foi terrível, porque com esta participação ficámos com muita vontade de continuar a participar neste tipo de iniciativas, neste tipo de projetos. Vamos com certeza aproveitar todas as ideias que vieram destas reuniões semanais, destas cabeças de áreas tão diferentes, desde o social ao informático. O que é que eu posso dizer mais? Por mim, fazíamos só isto, porque acho que o hospital não trata só de doenças, não é? É preciso também cuidar, não só cuidar das doenças, mas cuidar também da saúde das pessoas, e é diferente, e é preciso alimentar isso. E este projeto, com o nome Hospital 2.0, Exceptional Care for Everyone, cria isso mesmo. O que é que nós, no hospital, podemos oferecer às pessoas para melhorar a sua experiência com o hospital? E quando falamos nas pessoas, não falamos só na pessoa doente, falamos em todos os stakeholders, que também foram depois definidos pelo grupo de trabalho, todos os intervenientes no hospital. O doente no centro, mas à volta dele a família, os profissionais de saúde, os profissionais do hospital que não são profissionais de saúde, desde os administrativos aos seguranças, etc., como é que todos eles podem intervir de maneira a que a experiência no hospital seja relevante e positiva para todos. Aprendi tudo com este grupo de trabalho, e daqui saíram ideias brilhantes que, entretanto, já vamos conseguir pôr em prática e, quem sabe, apresentá-las também nesta plataforma para o ano, não sei, vamos ver quais é que são os desafios a seguir. Tive muita sorte. Acho que os alunos deram muito, sobretudo, deram muito de si, que aqui no hospital e a Comissão de Humanização vai aproveitar com certeza. Não sei se nós conseguimos dar o suficiente como parceiros, não sei se foi o suficiente para eles, mas com certeza acho que pelo menos soubemos mostrar a importância que estas cabeças que vêm de fora, que vêm com ideias, que vêm com motivação, com vontade de trabalhar, com visões fora da caixa, pelo menos soubemos dar a devida importância a essas pessoas. Acho que conseguimos fazer com que esses alunos ficassem motivados e percebessem o quão indispensáveis eles são em qualquer instituição, principalmente uma instituição de saúde. Obrigada, Rita, pelo entusiasmante testemunho, e também à facilitadora, Carla Freire, que despoltou aqui o processo. É verdade. E espero então que continuem a colaborar. Estamos a falar de uma área que impacta em todos nós, que é a área da saúde, e portanto fico muito satisfeita por os nossos estudantes terem contribuído para inovarmos nesse setor tão importante. Então avançaríamos, não sei se os problemas de acesso da Patrícia Pereira já estão ultrapassados e se ela já está connosco. Teresa, ajudas-me? Já conseguiste dar permissão de acesso? Eu não estou com acesso à permissão e já pedi ao Carlos, que está-nos a dar apoio a essa permissão, e à Susana, não sei se o assunto já foi resolvido ou não, mas eu não tenho nenhum pedido de acesso, de permissão. Então, como creio que a Patrícia ainda não está connosco, vamos avançar para os testemunhos com os estudantes, e assim que se junta a nós, ela representa mais um parceiro organizacional, neste caso a Cribosoft Limitada. Assim que ela se junta a nós, depois terei a oportunidade de lhe dar a palavra. Obrigada. Então avançaríamos agora para o testemunho dos estudantes que integraram equipas de cocriação de inovação no ano de 2022, e estes em particular representaram a rede politécnica no concurso nacional de cocriação de inovação e oferiram prémios.
Seguindo aqui a ordem do programa, temos a Maria Inês Silva. Eu peço desculpa, não deveria Sousa. agora interferir a Patrícia, Sara? João, peço-te, por favor, que deixes aqui seguir a ordem dos trabalhos. Houve aqui, a Patrícia não estava a conseguir entrar, não Mas sei eu creio se... que ela agora Eu mandei o conseguirá link entrar. novamente. Eu penso que ela agora conseguirá entrar. Ela Então tentará vê lá, entrar, não é? Certo, mas como ainda não estava connosco, vamos passar a palavra aos estudantes e depois voltarei à Patrícia, para não Ok, estarmos muito aqui num bem, compasso de muito espera. bem. Está bem? Certíssimo, muito obrigado. Então, confirmar que temos connosco a Maria Inês Silva e o Leandro Neves de Sousa, do Politécnico de Leiria. Boa tarde a ambos. Estou a ver o Leandro. Não sei se a Maria Inês... Boa tarde. A Inês ainda não Leandro, entra. sim, por favor, partilhe connosco então a sua experiência na equipa. Bom, eu sou um aluno de mestrado em engenharia automóvel, né? Então eu adotei um projeto que tinha tudo a ver com a nossa, né? Um desafio que tinha a ver com a minha área, né? Que é o futuro da mobilidade elétrica. E como o que eu já falei para os professores, apesar da minha experiência que eu já tenho para trás, tudo era novidade para mim, tudo é novidade, porque eu sou engenheiro mecânico, mas eu sempre trabalhei com infraestrutura e não com automóvel. Então eu estou me sentindo como se fosse um jovem novamente. E assim, a experiência desse modo de trabalho foi muito interessante, porque estava aprendendo, pude exercitar o inglês, a interação em inglês dentro do grupo. Bom, assim, a experiência foi muito boa para mim. Mesmo já eu, com toda a minha história aí, achei muito bom essa interação, a troca de ideias. Eu vi que muito do que eu pude levar para o grupo foi útil e interessante, então isso ajuda também a nós pessoalmente, né? E as conquistas que a gente chegou, a experiência que ganhou foi excelente, assim. Então, eu só tenho a agradecer aos professores, a orientação como foi dada e aos colegas, né, que enriqueceram também, né. Obrigada, Leandro. Não sei se a sua colega Maria Inês está connosco. Creio que não. Então, agradeço o seu testemunho, aqui numa perspectiva diferente, enquanto estudante, que também reconhece as mais-valias da participação no processo. Este programa é muito desenhado a pensar também no desenvolvimento das competências dos nossos estudantes, que depois, enquanto diplomados, vão integrar o mercado de trabalho e conseguem, nestes projetos, desenvolver um conjunto de competências transversais que as entidades empregadoras muito valorizam, e desse ponto de vista, muito obrigada por ter vindo aqui subscrever a importância do projeto. E agora, aos próximos estudantes, peço que fiquem num compasso de espera, porque creio que a Patrícia Pereira, agora sim, já conseguiu juntar-se a nós. Boa tarde, conseguem ouvir? Olá! Olá. Então, Patrícia Pereira, técnica de marketing digital na Crivosoft Limitada, uma das parceiras também dos processos de co-criação de inovação. Bem-vinda, obrigada pela disponibilidade, e gostaríamos de a desafiar a partilhar connosco aquilo que foi a sua experiência enquanto parceira deste projeto. Boa tarde, antes de mais peço desculpa o atraso, agradeço primeiramente ao facilitador João São Martinho do Instituto Politécnico pelo convite, dar os parabéns por esta iniciativa e dar então o meu testemunho, representando aqui a Crivosoft, sobre ter participado neste projeto. Este projeto trouxe-nos bastantes aprendizagens, principalmente também a nível interno. Foi muito enriquecedor e contextualizando o nosso projeto foi o Virtual First, não sei se já se tinha falado aqui em algum projeto em específico. O nosso projeto Virtual First, e está aqui o facilitador João que não me deixa mentir,
Foi um projeto que veio aqui um pouco ao encontro com as necessidades da pandemia provocadas pelo Covid. Era uma ideia que nós a nível interno tínhamos e foi muito benéfico e enriquecedor acima de tudo podermos ter participado nesta iniciativa com o projeto Virtual First, no sentido em que conseguimos, e posso-vos dizer que ainda hoje estamos em fase de testes e implementamos aquilo que era uma ideia e uma discussão de ideias, passou de um protótipo agora a algo já material, ok? Que nós conseguimos um serviço utilizar, e nesse sentido foi muito enriquecedor porque os alunos trouxeram, portanto, as suas perspectivas. É os alunos que estão em fase de aprendizagem que são um pouco o caminho, um pouco grande o caminho do futuro, e os diferentes insights que cada um trouxe foi muito enriquecedor para nós enquanto empresa e para a nossa ideia, e diferentes personalidades de diferentes áreas. Estávamos a falar de áreas de design, de marketing, de compliance, de informática, e mais que estas diferentes áreas, muito enriquecedor, foi as diferentes realidades. Nós fomos uma equipa multicultural, alunos do Instituto Politécnico de Santarém, alunos da Universidade de Cabo Verde e ainda alunos, portanto, vindos do Brasil. E isso foi muito enriquecedor e cada um permitiu insights diferentes na nossa solução, que é o Virtual First. Foi também muito enriquecedor para nós, empresa, como eu comecei por dizer, porque nós adotámos uma metodologia, quase brincando entre aspas, uma metodologia DEMLA, em que beneficiámos e percebemos que é muito importante idealizar as coisas, e a realização de um protótipo antes da fase de idealização, antes da fase de desenvolvimento, é muito importante. E toda a metodologia feita durante as 8 semanas, salvo erro, foi muito enriquecedor nesse sentido, não só pela partilha de experiências, mas para nós internamente foi também uma aprendizagem para nós nos organizarmos e trabalharmos ainda melhor a nível interno na nossa empresa. Não sei se alguém quer fazer uma questão. Esta foi é muito sintetizada, mas de um modo geral, toda a experiência nesta iniciativa só resultou numa experiência positiva, e prova disso é, independentemente do projeto ter sido classificado em primeiro, segundo, terceiro ou outro lugar, é muito importante para nós que o projeto após isso tenha continuado, não com todos os elementos da equipa, mas isso foi uma decisão de cada um, mas o que é certo é que nós, a nível interno, e com quem quisesse continuar, conseguimos colocar o projeto já em fase de desenvolvimento e está em fase de teste, principalmente na área da formação do ensino, pronto, digamos assim. Obrigada, Patrícia. Eu posso dizer-vos que não combinámos de todo que toda a gente iria dizer bem. Pode haver aqui perspectivas contrárias, sintam-se à vontade. Sim. Obrigada pelo testemunho e ficamos naturalmente satisfeitos por ter sido um processo bem sucedido e com um impacto positivo na vossa organização. Então, retomaria aqui a visão dos estudantes. E agora vou passar a palavra a 2 estudantes que conheço bem, porque são do Politécnico de Coimbra, Francisco Calindo e Joana Marçalo. Eles participaram num dos desafios de cocriação e depois foram também representar o Politécnico de Coimbra no Summit Internacional. Francisco, olá, boa tarde, bem-vindo, obrigada pela disponibilidade. Sei que a sua agenda estava condicionada. Por favor, partilhe connosco aquilo que foi a sua experiência. Claro que sim. Muito boa tarde a todos. Desde já agradeço o convite para estar presente. O meu nome é Francisco Calhindro, sou estudante de Engenharia Mecânica no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, e para vos dizer a verdade, eu caí neste projeto, digamos assim, um bocadinho de paraquedas. Eu, contrariamente ao que deve acontecer com muitos dos alunos que se costumam candidatar na plataforma, eu fui convidado por uma professora, que mais tarde viria a ser uma das minhas
meus professores facilitadores, aqui de paraquedas sem saber bem para onde vinha, o que fazer, e caí onde? Caí num projeto, numa área que tem tudo a ver com a minha, que é a minha área, é a engenharia mecânica, e eu caí num projeto relacionado com cosmética. E, portanto, o meu primeiro pensamento foi o que é que o engenheiro mecânico está a fazer num projeto relacionado com a cosmética. Mas foi muito interessante, muito enriquecedor. Conheci pessoas de diferentes áreas, e é isso é que é importante aqui neste tipo de projeto, destes programas, conhecer pessoas de diferentes áreas transversais, e o projeto em si ser de áreas diferentes às da nossa especialização. Conseguimos resolver o problema que a empresa nos propôs. Já agora contextualizar um bocadinho muito rápido, a empresa é a Norte Empresa, é uma empresa de cosmética de Braga. Conseguimos solucionar o problema que a empresa nos propôs, ficou bastante contente, e penso que é isso. Penso que qualquer aluno que queira, pelos mais diversos motivos, seja para melhorar as suas soft skills, para ter mais algo, colocar no currículo, seja para conhecer pessoas novas, seja pela possibilidade de vir a ganhar monetário, deve integrar este tipo de projetos, porque sem dúvida são enriquecedores. E penso que seja isso. Muito obrigado por este bocadinho e pelo convite. Obrigada, Francisco. Passo então a palavra à Joana, que também integrou esta mesma equipa e, portanto, teve a oportunidade de conhecer o Francisco. Joana, olá, bem-vinda. Olá, obrigada. Boa tarde. Obrigada, professora. Sim, de facto estive na Beauty for All com o Francisco. No meu caso, fui eu que me candidatei, já tinha participado noutro projeto, e foi muito interessante vir para um projeto sobre cosmética. A minha ideia foi, eu tenho pele atópica, então vamos aprender mais sobre cosmética, e saí totalmente fora da minha zona de conforto. Eu sou licenciada em Comunicação Organizacional e estou a tirar um mestrado em Marketing e Negócios Internacionais, portanto saí da minha área de conforto, tive que aprender coisas relacionadas com química e física, que não é de todo a minha área, e foi interessante explorar metodologias diferentes daquelas que aprendemos em sala de aulas, perceber como chegamos, todo o percurso que temos que fazer até encontrar a solução, porque e uma das ajudas que nós temos muito nas reuniões é os professores, os facilitadores e a empresa estar constantemente a dizer: isto é as nossas necessidades, isso que vocês estão a dizer talvez não seja o melhor, porque é difícil de aplicar aqui, porque nós tivemos milhões de ideias que nunca davam. Foi mesmo na reta final que foi após uma visita à empresa que eu e Francisco ficámos: ok, a ideia pode passar por aqui, porque foi mesmo nessa visita, foi na conversa, foi procurar as necessidades e ouvir opiniões de especialistas na área que pudemos perceber. Portanto, o DEML, o Link Me Up, é muito bom para nos tirar da área de conforto e para nos dar a perceber que metodologias podemos adotar no nosso mercado de trabalho, e acho que até mesmo na nossa vida pessoal, para encontrar soluções para desafios que nos possam vir a ser incutidos no futuro. Obrigada, Joana, pelo testemunho, por estar entusiasmada. Aliás, a Joana, como perceberam, fez 2 vezes este percurso, é porque efetivamente achou interessante. 3 vezes, professora. E pode vir uma 3ª vez, porque estão abertas, a call está aberta até ao dia 5, portanto, candidata. Foi 3 vezes, já foi 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Vamos então avançar, temos ainda mais um testemunho, embora eu não esteja a ver aqui com vídeo o Diogo. Aqui está ele. Olá, Diogo.
Olá. Boa tarde, Boa tarde. Bem-vindo, Diogo Luz, do Politécnico da Guarda. Por favor, partilhe connosco a sua experiência. Boa tarde a todos, eu sou o Diogo Luz, sou de Engenharia Informática. Este projeto foi algo que eu não estava à espera. Entrei no projeto não só por uma forma, foi mais por uma forma, não estava assim muito interessado, mas no momento em que entrei no projeto que entrei, que foi For Better Medicine Adherence, que era aderência à medicação, que é um problema que nós temos nos dias de hoje, que é bastante elevado. Graças a este projeto consegui sair da minha zona de conforto. Sou engenheiro informático, não estou habituado a estar pronto a falar com pessoas, a conviver, estou mais resguardado atrás, a tratar dos programas, etc., estas coisas todas, mas graças a este projeto consegui-me evoluir. Penso que estou uma pessoa diferente, uma pessoa menos tímida do que aquilo que eu estava à espera. E com isto gostei muito do projeto, aconselho a toda a gente, mesmo que seja só pela experiência, não precisam de seguir mesmo direitinho o que os nossos facilitadores dizem, mas tentem sempre ajudar. Eu também tive uns problemas, o meu grupo teve ali uns problemazinhos no meio, mas não foi isso que nos parou de conseguir representar bem o nosso Politécnico e conseguimos alcançar o 3º lugar, o que estou bastante orgulhoso e não estava nada à espera. Com isto quero dizer que foi uma experiência muito boa, aconselho a toda a gente a passar por esta experiência e que pronto, penso que foi isto, não tenho assim mais nada para falar. Obrigada, Diogo. Se conseguiu desenvolver todas essas competências que já enumerou, para quem não estava motivado à partida, portanto, o resultado foi francamente positivo. Creio que não temos então mais testemunhos. Abriríamos agora um espaço de discussão. Podem colocar as questões que entenderem, quer para os nossos estudantes, quer para os representantes dos parceiros organizacionais ou para os coordenadores do programa, se tiverem alguma dúvida mais específica de como se podem candidatar ou como podem fazer parte da edição que está agora, cujas candidaturas estão agora a decorrer. Portanto, deixo o repto, abram os microfones, um de cada vez, e deixem as vossas questões. Se quiserem colocá-las no chat, também pode ser. Aqui é que se vê se as competências de comunicação e de inibição foram todas ultrapassadas. Ninguém tem, não sei se a maioria deste público são estudantes, não consigo ter essa percepção, mas se tivermos muitos estudantes connosco, não há nenhuma dúvida, nenhuma questão que queiram colocar? Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir. Sim, meu nome é Xavier Xavier força. Oliveira. Eu participei na última edição do Link Me Up, ou seja, na edição de outubro, do final do ano passado. E era para saber se é possível me voltar a candidatar, porque já estive a ver os projetos e tenho alguns de interesse, mas não sei se dá para fazer a candidatura já neste próximo, se tem de esperar algum tempo. Eu posso responder, não tem que esperar nenhum tempo, pode candidatar-se de imediato a qualquer desafio que vá ao encontro daquilo que são as suas preferências. A única questão em que não vai ser elegível, não sei se foi o caso na edição anterior, é um estudante que já tenha oferido bolsa por ter participado num desafio, não pode depois oferir novamente bolsa. Portanto, essa é a única mais-valia à qual não vai ter acesso. Tudo o resto está à sua disposição. Portanto, candidato-se. Ok, obrigado. Temos aqui uma dúvida no chat, vou ler. Nuno Pinto, boa tarde. Gostaria de saber se é recomendável participar enquanto estou a fazer estágio curricular 2 dias por semana. Eu vou respondendo, colegas, facilitadores, coordenadores, se quiserem complementar. Tem sempre a ver com a gestão da sua agenda. Não percebo se está a fazer estágio e só tem 2 dias ocupados ou se esse estágio é para além da sua atividade curricular normal.
Eu diria que desde que consiga organizar a sua agenda para durante o período de 8 a 10 semanas colaborar e participar nas reuniões de equipa, sim, não há nenhum constrangimento. Nuno, não sei se foi ao encontro da sua dúvida. Ok, obrigada. Boa tarde, tenho uma questão também. No meu caso, eu sou estudante de mestrado e encontro-me neste momento a fazer uma formação por iniciativa própria, em que alugaram uma pequena bolsa de formação, por assim dizer. Eu não sei se é incompatível depois com a bolsa aqui do Link Me Up, ou se posso participar na mesma e candidatar. Se durante o processo de cocriação, ou seja, se durante as 8 a 10 semanas em que o desafio está a decorrer, tiver efetivamente uma fonte de rendimento, independentemente da origem desse rendimento, deixa de cumprir os critérios de elegibilidade para a concessão de bolsa. Esclarecer que esta não é uma condição que o consórcio Link Me Up tenha imposto, é uma condição que o Compete, que é a entidade financiadora deste programa, impôs à partida, no aviso de candidatura. E, portanto, nós não temos forma de ultrapassar essa questão. Tendo rendimentos, não são de facto elegíveis para a atribuição de bolsa. Mas já agora, Sara, e esta é uma perspectiva... Deixa-me só acrescentar o seguinte, Sim. exceto quando têm bolsas de SAS. Se tiverem bolsas de apoio a estar no ensino superior, podem acumular. Sim, bolsas do foro social, sim, essas estão excluídas desta condição de elegibilidade. Mas o que eu ia acrescentar, se me permitem, é uma perspectiva muito pessoal e é a mensagem sobretudo para os estudantes. Obviamente que estas cenouras de incentivo são relevantes, mas o repto que eu vos deixo é participem porque estão motivados, porque querem efetivamente aproveitar as mais-valias de integrar uma equipa multidisciplinar, diversa, com a possibilidade de conhecer pessoas de perfis muito diferentes, de viver experiências diferentes e entendam essa questão da bolsa como a cereja no topo do bolo, ou seja, não condicionem a vossa escolha à possibilidade ou não de ser elegível para a atribuição da bolsa. Para clarificar, para quem eventualmente possa ter chegado depois, estamos a falar de uma bolsa de 440 euros que é atribuída a quem chega ao fim do processo com sucesso e cumpre as tais condições de elegibilidade que estão previstas no regulamento de atribuição de bolsa. Sara, deixa-me só acrescentar o seguinte, exceto essas condições, mesmo que o rendimento seja pequeno, que eu já tive essas situações e com muita pena tive que cumprir as condições de Compete, o facto de, por exemplo, se ficarem em primeiro lugar e poderem ir ao nacional ou poderem ir ao internacional, isso mantém-se e, portanto, podem oferir desses prémios também. Algum dos colegas, coordenadores, facilitadores, parceiros, quer acrescentar alguma outra perspectiva? Viva, Então, 13, João, força. Só para reforçar este último ponto, a experiência é tão enriquecedora e tão transformadora que vale, é mesmo a cereja no topo do bolo a questão da bolsa, de facto. Se puderem, se o facto de trabalharem vos permitir fazer a agenda e digamos que organizar de maneira a que possam participar nas reuniões e nos trabalhos, o meu conselho é que avancem, porque os contactos que se fazem, quer com colegas, quer com as empresas, o conhecimento dos mercados, da área de negócio, etc., é tão importante para o resto da vossa vida que é uma mais-valia que não encontram de outra forma. Portanto, é só isso. De facto, infelizmente, são as regras que são impostas por entidades externas, mas se puderem, ainda assim, sintam-se, digamos, compelidos a concorrer, porque de facto vão ver que valerá a pena. Obrigada, João. É a experiência de quem já está integrado nestes processos há largos anos, portanto... Então, não havendo mais questões, dúvidas, passaria a palavra à Teresa Pereira para encerrar. Obrigada, para mim foi um gosto estar convosco.
É com prazer que encerro esta sessão, acho que foi muito produtiva e esclarecedora. Acho que tivemos aqui a perspectiva da Demla Portugal, porque é que a cocriação é importante, a perspectiva da Demla internacional também, porque é que a cocriação é importante, e a experiência da metodologia Demla a nível nacional e internacional. Tivemos também a perspectiva dos estudantes e das empresas que acolheram os projetos. Da minha parte, resta-me dizer e agradecer a todos estarem aqui presentes, às empresas que participaram, aos alunos que participaram com os seus testemunhos, à Sara como moderadora, à Susana que apresentou o projeto, ao Ger e ao João que apresentaram a perspectiva da importância da cocriação. Não queria deixar, antes de encerrar esta sessão, de agradecer a assistência que esteve aqui e, se são estudantes, que pensem na inscrição e o projeto dá trabalho, como alguns alunos dizem, mas é um trabalho gratificante e é uma rede de contactos que fica e também perspectivas de emprego que se abrem, porque os estudantes estão a trabalhar com as empresas e as empresas estão a monitorizar as suas capacidades, a sua formação e muitas vezes fazem convites a esses estudantes para ingressar nos seus quadros e na sua missão. E, portanto, este é um primeiro passo, é um trabalho que é repartido por 6 alunos, porque as equipas podem ir ao máximo de 6. As equipas tendem também, em trabalho de cocriação, a se compensarem quando uns estão menos disponíveis e outros mais disponíveis, mas temos sempre que tentar organizar o nosso tempo, como a Sara explicou, para conseguirmos, dentro do espaço que vão ter, fazermos o melhor possível. Eu digo sempre aos estudantes, eles dizem, isto é impossível, é tudo tão rápido, é uma semana, já estão a abrir outra coisa, é outra semana. Estão todos os alunos no mesmo barco, estão todos os alunos com a mesma situação e todos fazemos o melhor possível. E, portanto, o que é gratificante é chegar ao fim e ver a qualidade dos trabalhos que são apresentados pelos alunos. Eles próprios ficam surpreendidos com a qualidade do relatório que estão a apresentar ao fim de 9 semanas, que acharam que seria um bocado impossível fazer um trabalho em cocriação com as empresas num período tão pequeno. O trabalho de cocriação é o início de uma jornada e podem depois continuar, e há equipas que continuam o seu projeto de cocriação com as empresas e com os facilitadores a posteriori. Por isso, inscrevam-se, por favor. Pelo menos em alguns politécnicos, a inscrição, devem também perguntar onde é que se devem inscrever para receber a bolsa, porque politécnicos temos regras diferentes e, portanto, devem ver em cada politécnico em que se estão a inscrever quais são as regras para terem a bolsa. Resta-me mais uma vez agradecer a todos e dava por encerrada esta sessão. Muito obrigada a todos.